então, falando sobre a agricultura ancestral, mas especificamente a agricultura em Guarani, né, indígena, que eu conheço mais, assim. Mas de uma forma abrangente, a gente poderia dizer que antes da chegada da cultura mercantilista aqui na América, havia uma autonomia alimentar. Cada povo tinha seu próprio alimento, seu próprio sistema, um equilíbrio nesse sistema alimentar a ponto de não haver doenças aqui na América. Era um povo totalmente saudável. Claro, isso gerou uma contrapartida que era a falta de anticorpos, mas aí já é outra história, porque não havia nenhum tipo de doença a ser combatido. Né? Com a chegada do mercantilismo, passa-se a ter um valor no alimento, que cada vez foi se agravando mais. Hoje eu penso que nós estamos num ponto crítico. Nós vivemos num país em que há abundância de alimentos e tem pessoas que passam fome. Outra questão que nós temos são os plantios intensivos, né? Plantios inúteis, desertos verdes, destruindo florestas que eram antropomórficas. Isso é bom lembrar, né? A gente sempre pensa a Amazônia, pensa a Mata Atlântica, como se fosse por natureza só assim. Claro que não. Por milhares de anos viveram pessoas aí. E elas conviveram com essa natureza e não destruíram essa natureza. Por quê? Porque naturalmente foi se fazendo uma seleção. Havia abundância de muitas espécies de palmito, abundância de muitas espécies de frutas, de raízes, de grãos, de cereais. E haviam plantas que eram privilegiadas exatamente pelo seu valor alimentar, que não era um valor alimentar que se restringia somente à manutenção do corpo. Havia um aspecto de compreensão de vários corpos no ser humano, que você tinha que alimentar. Corpo físico, corpo emocional, corpo espiritual, e havia alimentos para todos esses corpos. Então há toda uma sabedoria que é necessária ser resgatada. O que nós temos hoje? Um desconhecimento total do próprio organismo humano, eu penso, ou então se faz isso por uma grande ignorância. Se sabe-se disso. Né? Ao nós estarmos produzindo alimentos que são nocivos não só para o corpo físico, mas também para o emocional, para o espiritual, na medida que estão se colocando veneno nos alimentos. Eu fico pensando nos agricultores, assim, a honra que era um agricultor produzir para a alimentação e uma alimentação saudável. Agora pensamos num agricultor hoje em dia, quando ele coloca veneno no produto que vai ser alimento para o outro. Eu penso, como deve ficar essa pessoa? Se ela tem consciência, ela deve ficar muito mal. Se ela não tem consciência, se ela vê naquele plantio somente um plantio de dinheiro, aquilo só tem valor econômico, é um destruidor da natureza, né? Porque dinheiro, então, vai colocar no banco, não coloque na terra, né? Mas é o que está se fazendo. Estão se fazendo desertos verdes. E nós estamos vendo isso em muitos lugares do país, e lugares muito nobres, de vegetação muito nobre. Está se destruindo a Amazônia, está se destruindo o Cerrado, e pensa quantos alimentos estão sendo destruídos e estão sendo perdidos, e muitas vezes de forma irrecuperável. Se a gente pensa no pequi, né, quantos pés de pequi foram destruídos para se plantar soja? E pensa no valor nutritivo do pequi, é muito superior à soja. Então, não seria preferível se trabalhar na própria natureza, intensificando talvez o manejo do pequi? Era essa a forma que se trabalhava tradicionalmente. Você selecionava alimentos, você cuidava de plantas. Pensa a exuberância de frutos que nós tínhamos. Pensa numa jabuticaba. Hoje em dia você só encontra jabuticaba se comprar uma muda. Pensa que isso dava na natureza, não espontaneamente. Sempre se tem essa noção, né? Ah, espontâneo, você tem açaí espontaneamente. Não. Havia um cuidado, havia uma alegria, um prazer em se ajudar a natureza.
né? Você ajudava as plantas a se desenvolverem. Então o papel do ser humano era de convívio, de afetividade, de reconhecimento, de compreensão que você estava lidando com outros seres tão nobres ou mais nobres que a gente. Tudo isso está se perdendo, e no se perder essas coisas, o ser humano está se perdendo. Nós podemos dizer que vivemos numa sociedade totalmente doente hoje. Doente, não afetiva, suja raivosidade. Vivemos numa sociedade onde existe o crime, violência, tudo isso porque cometemos crimes e violência com a própria natureza. A própria natureza era uma fonte de educação e aprendizado. As crianças já aprendiam a reconhecer as plantas, a conviver com elas e sentir o valor que elas tinham, pelo próprio retorno que elas nos traziam. Hoje as crianças vão colher frutas numa gôndola de supermercado, por exemplo. Pense então como fica a mente de alguém que nunca viu uma planta in loco, uma fruta in loco, nunca teve o prazer de colher uma planta. Eu fico pensando, hoje 80% ou 90% acho da população vive em centros urbanos. Há tão pouco tempo atrás, 50 anos atrás, era o inverso. A maioria da população do Brasil vivia em áreas rurais. Então eram crianças sadias. E quando a gente pensa no Brasil há 50, 60 anos atrás, a gente pensa num país com baixíssimo índice de criminalidade. Não só do crime que leva à morte, mas do roubo. Me lembro, quando eu era criança, você podia deixar a tua casa aberta, ninguém ousava invadir uma casa. Hoje em dia, as pessoas têm seus condomínios com soldados defendendo, né, com seguranças, fazendo manutenção daquilo e protegendo. Protegendo do quê? Né? Protegendo de um sistema que foi criado. Um sistema em que tudo é visto em torno de um valor financeiro, não se tem valor afetivo mais. A perda da afetividade. Afetividade que começava a aprender-se lá com as plantas, a reconhecer, a agradecer por aquilo que você recebia. Então havia um envolvimento de carinho. Esse carinho, quando a gente pensa no Brasil, ainda existe esse mito no estrangeiro, que agora está sendo destruído totalmente. Nesse momento, esse mito do brasileiro cordial e carinhoso também está se perdendo. Por quê? Porque nós não somos mais um país de pessoas cordiais e carinhosas, porque nós não somos mais um país rural. Os bancos tomaram as terras dos pequenos proprietários. Esses pequenos proprietários viraram mendigos ou favelados nas grandes cidades, criminosos, ao serviço do tráfico, normalmente. Não era esse país que nós tínhamos. Pode ser utópico pensar que bom que a gente pudesse retornar a preencher todo esse país gigantesco, não? Transformando esses desertos verdes em campos de cultivo e de alegria, de afetividade. Não é essa a nossa realidade. Dentro da realidade que nós temos, o que nós poderíamos melhorar? Tudo bem, temos supermercados que levam alimentos para todos os lados, mas nós temos na porta do supermercado mendigos que não têm o que comer. Como que poderia se mudar isso? Eu penso que, pelo menos dando condições de todos terem o que comer. É inadmissível um país como o nosso ter pessoas passando fome. Isso é inadmissível. Com tanto alimento que se desperdiça e vai para o lixo. Nós somos o país que mais desperdiça alimento no mundo. Quer dizer, então, pelo menos esse desperdício podia ser doado para quem passa fome. Outro aspecto. Os alimentos que são servidos nessa maravilha que são o supermercado são nocivos, são venenosos, são cultivados de forma errada, com muito veneno. Ou seja, que alimento é esse que está se dando para a população brasileira? Gente, é o que está fazendo o brasileiro. Nós estamos nos tornando um país de gente doente. Doente não só fisicamente. Fisicamente nós estamos nos tornando agora doentes. Um país de obesos, né? Agora, emocionalmente, nós começamos a ficar doentes quando perdemos o convívio com a natureza, com o cultivo. Então, nas escolas poderia-se ter o ensino da agricultura, pelo menos que
essas crianças que nunca viram que o que elas comem a partir da terra, podiam aprender que vem da terra. Então elas podiam resgatar-se, pelo menos emocionalmente, porque daí elas saberiam que quando elas foram no supermercado, alguém plantou aquilo, alguém colheu aquilo, veio da terra. Então ganhar esse carinho pela terra, porque só assim nós vamos sobreviver. Quando nós tivermos dirigentes, como já estamos tendo, que foram criados em apartamentos sem nenhum convívio com a natureza, vão ser pessoas que vão desconhecer o significado na natureza. Então vão incentivar a destruição dessa natureza. Por quê? Eles pensam que a vida é toda feita de concreto, porque sempre viveram dentro do concreto. Então eu penso que teríamos que pensar dentro dessa realidade em que vivemos, aspectos que nos curassem. Eu penso que talvez a educação agroecológica nas escolas seja uma forma de resgatar o emocional do brasileiro. Eu não espero que a gente volte a ser o país da cordialidade, do amor, da afetividade, da alegria que nós éramos. E que, em termos de mito, nós ainda éramos. E que, nesse momento, esse mito está sendo desmascarado, porque nós não somos mais isso. Então, temos que pensar em termos de terapia dessa sociedade. Buscar alternativas para resgatar a nossa saúde. Nossa saúde física, emocional e espiritual. Então, eu penso que seriam essas as alternativas. E também destruir o mito que se cria de que os índios eram vagabundos, coletores e caçadores, ou seja, que eles matavam animais, que eles não cultivavam. Isso é uma mentira. Quase todos os alimentos que nós temos no mundo contemporâneo são alimentos que vieram da agricultura indígena. Se nós pensarmos no que nós comemos hoje, nós comemos feijão que vem da agricultura indígena, todas as batatas tuberosas vêm da agricultura indígena, o milho, que está em quase todos os alimentos, vem da agricultura indígena. Só que, infelizmente, hoje, bastante adulterados. Então, também precisaria de uma revisão dos nossos conceitos. Porque enquanto nós tivermos o conceito que o índio é um vagabundo, que o índio mata animal, que é uma mentira, os índios não eram caçadores. Eles somente em momentos, por exemplo, que animais eles caçavam? Eles caçavam o cateto, que havia demais aqui, inclusive, e que vinha prejudicar a agricultura. Então era quase que uma defesa da agricultura, a própria alimentação carnívora que eles tinham. Não era uma busca do animal para matar. Não era dessa maneira que as coisas aconteciam. Então também esse conceito é muito importante de ser revisado e deve-se honrar as culturas indígenas por todo o alimento que eles nos legaram, inclusive todas as frutas que nós temos, desde o abacaxi, pensa desde tantos alimentos, que são tantos que a gente se perderia citando todos eles. Então eu penso que nesse momento a única solução para nós, como povo, como nação, é uma reeducação que passa pelo conceito agroecológico.